Bom, galera, agora nós vamos entrar no último ponto da teoria geral da prova, antes de partirmos para as provas em espécie, que é o ponto da valoração da prova. Vocês devem se lembrar, na nossa primeira aula sobre teoria geral da prova, eu contei para vocês que toda essa fase ligada à prova passa por algumas etapas. Elas não são etapas estanques, cada uma lá no seu quadradinho. Elas podem ir acontecendo durante todo o processo, inclusive fora da fase instrutória. Mas existem algumas etapas que nós precisamos compreender, né? Então a prova inicialmente é pleiteada pela parte e deferida pelo juiz, ou ela pode ser determinada pelo juiz de ofício. Nós já sabemos que o juiz tem poderes amplos de instrução, o que envolve a determinação de provas de ofício, e as partes têm que arcar com o ônus da prova. Para quem entende a prova como um dever, discutimos muito isso em sala, né? A parte teria, então, aí também o dever de produzir essa prova, seja como for, tem que haver um momento em que essa prova é pleiteada, em que essa prova é deferida, em que essa prova é determinada. Estamos aí no âmbito da admissibilidade da prova. Então, o juiz vai verificar se a prova é admissível, se ela é necessária, se ela é admissível. Lembremos daqueles poderes que o juiz tem também para indeferir diligências inúteis ou protelatórias. Tudo isso vai ser verificado nesse momento. Uma vez deferida a produção da prova, algumas providências vão ser tomadas, e a partir da semana que vem nós vamos entender isso com relação a cada prova. Cada prova vai ter o seu procedimento para encaminhar a sua produção. E uma vez adotados esses procedimentos, essa prova então vai ser produzida. Passamos aí por todos os temas afetos à produção dessa prova. As testemunhas vão ser ouvidas, as partes vão ser ouvidas no depoimento pessoal, o juiz vai realizar a inspeção judicial, vai ser nomeado um perito que vai fazer um laudo pericial, as partes vão se manifestar sobre isso, a produção da prova vai acontecendo. Finalizada a fase instrutória, encerrada a fase instrutória, é o momento do juiz valorar a prova. Ele faz isso ao julgar, né? Quando o juiz vai julgar, ele valora a prova. Então, por exemplo, falamos dos juízos de presunção, lembram-se disso nas últimas aulas? A ideia da presunção. Vamos pegar aquele exemplo bem basiquinho. Eu não estava no local do acidente, não consigo provar isso, mas provo que eu estava em Londrina. Se a Thaís estava em Londrina, é porque ela não estava em Curitiba. Isso já é valoração. Eu provar que eu estava em Londrina acontece ali no momento da fase instrutória. Eu produzo um documento, eu trago uma testemunha, eu provo que eu estava em Londrina. Aí na sentença, o juiz vai fazer a valoração disso. Ele vai olhar para essa prova e vai dizer: nossa, esse ticketzinho aqui do cinema lá de Londrina prova que a Thaís estava no cinema naquela data, naquele horário. E a testemunha que a Thaís trouxe confirmou isso. Então ele está fazendo o quê? Ele está olhando para o conjunto probatório dos autos, para o documento que eu apresentei e para aquilo que a testemunha falou. Aí, na hora de julgar, ele vai dizer: opa, então eu posso fazer aqui um juízo de presunção, um raciocínio, para concluir que está provado, olha a valoração, está provado que a Thaís estava em Londrina e não em Curitiba. Isso ele faz ao julgar. Depois ele vai fazer também a qualificação jurídica dos fatos, né? Claro, nós sabemos que isso também vai acontecer, também vimos isso, ok? A valoração, portanto, é uma etapa fundamental que vai servir para o exame da prova e para o juiz, afinal de contas, utilizar aquela prova para julgar. Ele faz isso a partir de todo o conjunto probatório, de todo o material probatório. Por isso que em alguns casos uma prova vai ter mais valor, nos outros casos uma outra prova vai ter mais valor. Existem critérios para o juízo fazer isso, né? Existem alguns critérios de valoração da prova. Há 2 critérios, vocês já devem ter dado uma olhadinha lá no material que eu coloquei para vocês, eu descrevi isso lá, que não são utilizados: o critério legal e o critério da livre convicção. O critério legal era um critério que dá peso para a prova, né? Então ele diz: para determinadas coisas a prova tal vale mais, ou para determinados fatos não é possível utilizar uma determinada prova. É isso que o critério legal vai fazer. Nós tínhamos alguns resquícios disso no CPC de 73, sobrou um único resquício disso no CPC de 2015, relativo à prova que dependa de instrumento público. Então, quando eu dependo de um instrumento público para provar a prática de um ato, eu não posso usar outra prova. Para provar o casamento, eu preciso de um instrumento público. Para provar uma compra e venda de imóvel, eu preciso de um instrumento público. Nesse caso, só a escritura pública
é que vai ser a prova. O critério legal faz isso. Ele especifica que prova é necessária para cada coisa. Muitas vezes ele dá peso maior para uma prova ou para outra. Nós não usamos esse critério, salvo nesse dispositivo específico, que vai falar especificamente dos documentos públicos, né, da prova feita por escrituras públicas e por aí vai, ok? O outro critério da livre convicção é quase que o inverso desse, e ele abre um espaço absurdo de liberdade para o juiz. O juiz pode inclusive se embasar em fatos não alegados pela parte, em provas trazidas aleatoriamente para o processo, e esse método, esse critério também não é utilizado. Qual é o critério usado pelo CPC de 2015, que já era o critério do CPC de 73? O critério do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Vejam o nome dele, livre convencimento motivado. E aqui eu faço uma ressalva. Algumas pessoas tentaram dizer que o livre convencimento motivado teria saído do CPC de 2015, tá? Por que essas pessoas dizem isso? Tá? Porque no CPC de 73, o artigo 131, que era o artigo que lá em 73, né, no CPC de 73, falava sobre o livre convencimento motivado, dizia assim, ó, o juiz é livre para valorar a prova. Era isso que ele dizia, tá? Devendo, porém, fundamentar sua decisão, e aí trazia alguns critérios. Vem um novo CPC e no artigo relativo ao livre convencimento motivado, o correspondente a esse 131, não fala em livre, não usa a palavrinha livre. Diz lá, o juiz valorará a prova, o juiz fará a valoração da prova. Por conta disso, muita gente vai dizer, pouca gente, não é muita gente não, mas pouca gente vai dizer que o juiz não seria mais livre para valorar a prova. Chegaram ao extremo de dizer, o juiz não pode mais fazer o que ele quiser no processo. Gente, ele nunca pôde. Ah, mas ele faz, aí é outra história. Mas o código nunca autorizou que o juiz fizesse o que ele quisesse no processo com relação às provas. Então, é uma premissa muito equivocada essa de que se parte para se chegar nessa conclusão de que o livre convencimento motivado não existiria. Ele continua existindo, tá? O Código de Processo Civil de 2015 continua prevendo o livre convencimento motivado, ainda que ele não utilize a palavra livre, porque o artigo vai dizer, o juiz valorará a prova, e aí me deu um branco com o artigo, porque vocês sabem que eu não sou a melhor pessoa do mundo para o artigo, né? Pessoa não consegue decorar muitos artigos, né, gente? Só um pouquinho que eu já vou achar qual é aqui. Nossa, bem que no roteirinho de vocês eu coloquei, né? Vocês já devem saber o artigo, né? Se estivéssemos na aula, vocês iam me dizer, professora, é o artigo tal. Vamos lá. Artigo 371 do CPC. O juiz apreciará a prova constante dos autos. No 131 do CPC de 73 tinha a palavrinha livre nesse caso, ok? Está ali o livre convencimento motivado. O que esse artigo nos diz? Esse artigo nos diz que uma vez produzida a prova, uma vez montado, formado o conjunto probatório, o material probatório, o juiz vai olhar para esse material probatório, dando a ele o valor, a depender do caso, o valor que for melhor a ser dado naquele momento. Claro que ele vai pesar uma prova frente a outra, claro que ele vai olhar para o depoimento da testemunha, mas também para o documento, mas também para a perícia, e tudo isso junto vai orientar o juiz na valoração, no peso, no valor que ele dá para esse material probatório. O que é muito importante considerar nesse caso? Em primeiro lugar, ele só pode se embasar nos fatos alegados pelas partes. Vocês devem se lembrar disso, né? O princípio da congruência limita o juiz à causa de pedir posta pelas partes. Ah, mas ele pode qualificar juridicamente o fato de forma diversa. O iura novit curia. Lembram disso? Ok, mas ele pode qualificar de forma diversa o fato que a parte trouxe. Então, a parte trouxe um fato, qualificou esse fato como ensejador de uma responsabilidade subjetiva, o juiz pode, a partir desse mesmo fato, entender que a responsabilidade é objetiva. Ele não está mudando o fato, ele está unicamente dando uma qualificação jurídica diversa para aquele fato. Basicamente é isso, tá? O suporte fático de que ele parte é o mesmo.
Ele não pode, portanto, se embasar em fatos não alegados pelas partes. Ele também não pode se embasar no que não está nos autos, em provas que não está nos autos. Lembrem daquela máxima, né? O que não está nos autos não está no mundo. O juiz só se embaseia naquilo que está no processo. Ele sentiu necessidade de uma prova que não está ali, ele determina a produção dessa prova. Para isso servem os poderes instrutórios, né? Agora, na hora de valorar, é o que está ali. É o material probatório que ele tem na mão. E é isso que ele vai valorar. Então, primeira coisa, ele só se embasa nos fatos que foram trazidos pelas partes, salvo, né, pessoal, aqueles fatos secundários, a freada do pneu que ele enxergou e que ninguém alegou, aqueles fatos que integram aquilo tudo que a parte trouxe, ele não pode se embasar em provas que não estejam nos autos, ele também não pode se embasar em provas que não sejam moralmente legítimas, então havendo provas ilícitas no processo, ele não vai poder considerar essas provas, ou se pretender considerar, ele vai ter que justificar muito bem porque que naquele caso ele está aplicando essa grande exceção, né? E por fim, o juiz deve fundamentar a valoração realizada, desculpem. Ele deve fundamentar a valoração realizada. A fundamentação da valoração dá às partes o controle racional daquela decisão. É a partir da fundamentação que elas controlam a decisão, para depois justamente poder recorrer, poder dizer, não, mas não foi dado o correto peso para essa prova. Ah, mas estava provado sim que. Ah, o documento era suficiente. Ah, mas o depoimento da testemunha não dizia o que o juiz disse que disse. E por aí vai. Ele valora, então, e fundamenta para que depois as partes possam controlar de forma racional essa valoração que foi realizada, ok? O juiz também se embasa, nesse momento, em algo que nós chamamos de máximas de experiência. As máximas de experiência vão aparecer lá no artigo 375. São dados científicos, culturais, técnicos que se extrai do conhecimento geral, do conhecimento comum. Máximas de experiência é mais ou menos aquilo que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Curitiba é fria em julho. Todo mundo sabe que algo acontece de uma determinada forma. Vejam, não é o que o juiz sabe que acontece. Não é o conhecimento do juiz que ele tem porque ele fez um curso de engenharia, por exemplo, antes de ser juiz. Ou porque ele estava passando na rua e viu o acidente, objeto do processo acontecer. Ou ele se deparou com isso de uma experiência dele num outro processo. Não é algo que o juiz conheça. Porque aquilo que o juiz conheça no seu íntimo, aquilo que ele conhece especificamente no seu íntimo, ele não pode trazer para o processo, né? O juiz não pode vir para o processo trazendo esses conhecimentos técnicos, né, de fora. Isso ele não pode fazer. As máximas de experiência não são isso. As máximas são dados que todo mundo conhece. São questões gerais que todos conhecem. Eu coloquei para vocês no material que eu coloquei uma decisão bem legal, muito antiga, ela é de 1999, né? Mas ela é uma decisão muito legal do STJ, em que ele trabalhou com máximas de experiência. Era um caso de uma esposa de um rurícola, de um trabalhador que trabalhava, que tinha lá as suas terras e plantava e colhia, e a economia doméstica deles vivia em função daquilo, né? E ela era esposa dele, portanto ela acabava auxiliando em tudo isso. Ela ingressa então com um pedido perante o INSS de aposentadoria por conta desse trabalho que ela exercia no campo, e esse pedido é indeferido. Eles ingressam então, ela ingressa com uma ação, essa ação esse pedido é julgado improcedente, isso chega no STJ e o STJ entende que está presumida a condição de rurícola dela, a condição de exercer um trabalho no campo para justificar a pensão que ela pedia para o INSS, porque por todos sabido, se vocês lerem lá a adesão que eu coloquei, vocês vão ver que diz isso, é por todos sabido que mulher de rurícola pois contribui para a economia do casal em função daquela atividade que é desenvolvida pelo marido. É uma máxima de experiência, ok? O juiz, portanto, se embasa nessas máximas de experiência. Ah, mas elas são muito gerais, né? Isso é meio aberto demais. Não deixa de ser. Por isso que o dever de fundamentação aparece aí de forma exemplar. O juiz precisa fundamentar a sua decisão no momento da valoração de forma exaustiva,
para possibilitar o controle racional dessa decisão. E quando ele trabalha com máximas de experiência, ele inevitavelmente tem que fazer com que isso tudo apareça na sua fundamentação, para que isso possibilite o controle racional da decisão e não gere arbitrariedade, ok? Tem um exemplo muito legal, eu acho que eu já trabalhei esse caso com vocês, porque esse é um caso muito rico, então ele é muito legal de nós trabalharmos sempre, que é aquele caso dos valores que desapareceram das contas de uma determinada família. Lembram disso? Uma família ingressa contra um banco, afirma que valores mantidos em várias contas que eles tinham teriam desaparecido dessas contas na época do plano Collor, na época em que os valores foram para o Bacen, ficaram numa conta dela e depois teriam que retornar para o banco. E o pedido deles era bilionário. Eram duas ações, uma de CDBs com pedido milionário e outras com relação à conta corrente e poupança com pedido bilionário. Era absurdo o pedido que eles formulavam nesse caso. E a discussão deles, a alegação deles era o dinheiro desapareceu. Só que eles demoraram mais de 10 anos para entrar com essa ação. Então, por 10 anos, eles não se insurgiram, ficaram com a vida normal e aí entraram depois com essa ação. Houve uma perícia muito legal nesse caso, em que o perito conseguiu investigar o caminho que o dinheiro percorreu das contas deles para as contas de familiares ou para as contas lá do Bacen, no congelamento, etc. Constatou que grande parte do dinheiro teria sido sacada pela própria família ou transferida para contas de membros de uma mesma família. Porém, das 10 contas que eram objeto da ação, com relação a 6, o perito conseguiu encontrar onde estava o dinheiro e que foram levantados e transferidos pela própria família, por eles mesmos, mas não conseguiu fazer isso com relação a 4 contas. Com relação a 4 contas, ele tinha alguns dados, mas faltavam alguns caminhozinhos perseguidos pelo dinheiro. Tinha uns buracos ali na sequência da linha do tempo do dinheiro que ele tentou fazer nesses outros 4 casos, tá? Quando veio essa perícia, a família muda de atitude no processo. Eu até contei isso para vocês para falar sobre conduta processual da parte, né? Para explicar o quanto a conduta processual da parte pode influenciar, de certa forma, o juiz na valoração da prova. Lembram disso? Nesse caso, eles mudaram o discurso. Disseram, ainda que com relação a 6 contas nós tenhamos levantado o valor, com relação a 4 não está provado. Então, com relação a 4, nós precisamos receber esses valores, a condenação tem que existir, né? Chega na sentença, o juiz julga tudo improcedente. Eles recorrem, fazem um recurso de apelação que demorou muito tempo para ser julgado, porque de fato era um caso muito difícil esse, né, para o tribunal. E então o tribunal profere um acórdão que eu vou disponibilizar para vocês, inclusive porque é um acórdão riquíssimo para estudarmos a teoria da prova. E nesse acórdão o tribunal diz basicamente o seguinte: a conduta processual deles influencia, porque eles mudaram o discurso no meio do caminho. Está provado na perícia que boa parte do valor foi levantado e é possível aplicar esse raciocínio para todas as contas, mas em especial, todo mundo sabe, olha a nossa experiência, todo mundo sabe que naquela época, lá na década de 90, as transações bancárias eram feitas de forma muito pessoal, entre cliente e gerente. Então você ligava para o seu gerente e dizia, transfira tanto para a conta tal. Vamos combinar que até hoje a gente faz isso, né, pessoal? Quem tem um contato mais próximo com o gerente, em cidades do interior isso acontece muito, né? Você liga e diz, transfere tal. Meu pai fez isso, né? Liga lá no banco dele, transfere tal valor para a conta da Thaís. E o gerente já sabe como fazer isso, né? E aí o desembargador veio no acórdão e disse, todo mundo sabe que naquela época as transações eram pessoais. Então não vai ter mesmo prova de todos os valores levantados. Muitas dessas transações, muitos desses valores que o banco transferiu para a conta da irmã, para a conta do filho, para a conta do pai, foram feitas por operações que de fato não estarão documentadas, porque eram muito pessoais as relações bancárias naquela época. Inclusive, nos documentos desse processo, gente, nós tínhamos papeizinhos assim com anotações. Então tinha lá conta tal e uma flechinha de uma conta para outra com a letra do pai da família, que foi quem pediu para o gerente fazer essa transação. De tão artesanal, né, que era
o trato nas relações bancárias naquela época. Então essa foi uma primeira máxima experiência adotada pelo tribunal. Todo mundo sabe que naquela época as transações bancárias aconteciam desse jeito. E aí a outra máxima experiência do tribunal foi a seguinte: ninguém demora 10 anos para descobrir que milhões sumiram da sua conta. Ninguém demora 10 anos para assim surgir contra o desaparecimento dessa quantidade de valores. E aí se aplicou também uma máxima experiência. Claro que isso não vem de forma isolada. Não foi só isso que o desembargador disse nessa decisão. Vocês vão ler o acórdão e vão ver que ele é um acórdão enorme, gigante. Por quê? Porque ele precisou fazer um trabalho muito grande, muito profundo de valoração nesse caso, de forma muito bem fundamentada. Ele usou a perícia, ele usou os documentos, ele usou a conduta processual das partes, ele usou presunção, ele usou indícios e ele usou as máximas de experiência. E esse conjunto probatório devidamente valorado forneceu uma decisão muito bem fundamentada que resultou na improcedência dos pedidos formulados, porque se considerou que estava provado que não foi o banco que fez todos os valores desaparecerem. Entendem? É isso que é valorar. É assim que se valora. O livre convencimento motivado continua no CPC, portanto. Estes critérios que eu contei para vocês, usar os fatos que estão alegados pelas partes, só utilizar provas lícitas e que estejam nos autos, não provas externas, usar as máximas de experiência e fundamentar tudo isso de forma exaustiva, são os requisitos para aplicação do livre convencimento motivado, que já eram os requisitos para o livre convencimento motivado no CPC de 73. Mudança nenhuma aconteceu nesse sentido. Se os juízes aplicam ou não esses critérios, isso é um outro problema, que nós temos que olhar e cuidar nos casos concretos. Mas o Código sempre garantiu uma valoração racional, um critério que fosse fundamentado e que fosse só embasado nos elementos que constam nos autos. É uma etapa fundamental. Isso está inclusive incluído no direito fundamental à prova. As partes têm o direito de ver as provas valoradas e deve ser realizado com devido cuidado por todos os juízes na hora de decidir. Ok, pessoal? Sobre valoração era isso. Fico no aguardo das dúvidas de vocês a respeito. E encerramos aqui a teoria geral da prova. Na semana que vem, a aula de quarta-feira, que eu vou postar na terça, já começa as provas em espécie, iniciando pela prova documental. Até lá, pessoal!